Olá, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos confeccionar um top, ou cropped, como preferir chamar, para ser usado no inverno, né, com lã, mas lembrando que você pode adaptá-lo e usar o fio de verão, de algodão, o fio que você tiver aí, porque ele é feito sob medida. Então, com pequenas adaptações, você pode usar o fio que você preferir, dependendo do resultado que você quer. Essa é uma peça que eu vou compor para compor um conjunto, depois eu vou fazer a outra parte, vai ter aqui no canal a outra parte desse conjunto, mas trago o cropped primeiro, porque o cropped você pode usar só ele ou com o conjunto, como preferir, tá bom? Então vamos aos materiais. Eu vou usar aqui o fio urbano da Círculo. Ele é um fio que tem 100 metros, ele é 100 gramas, a tex dele é de 909, ele tem a composição de 80% acrílico, 20% poliamida. E aí, pro crochê, ele recomenda a agulha do 6,5 ao 8, tá? O código dessa cor aqui é a cor 7252, até que combina com a minha unha. Eu reservei 2 novelos dele para fazer esse top, mas eu acredito que talvez um dê, né? Então, mas eu sempre coloco um a mais para não ter erro, né? Se faltar, tem ali um novelo reserva. E aí, se você precisar fazer maior, o meu eu vou fazer ele bem curtinho e vai corresponder ao tamanho P. Se você precisar fazer maior, você já sabe que você tem que adquirir mais novelos, né? Da mesma cor e tal, ou talvez você possa fazer colorido também, é opcional. Além da lã, nós vamos usar fita métrica para as nossas medidas. A agulha que eu escolhi foi a número 7, tá? Como aqui ele recomenda do 6,5 ao 8, peguei uma agulha no meio, entre o 6,5 e o 8, peguei a número 7. Para não ficar tão apertadinho, nem tão justo, selecionei a 7. E aí, isso também é legal você observar a linha que está sendo recomendada no rótulo, né? Ou adaptar uma agulha de acordo com o efeito que você quer. Ah, eu quero que fique mais maleável, mais frouxinho, usa uma agulha maior. Ah, eu quero mais justinho, mais apertado, usa uma agulha menor e assim por diante. Vamos também usar agulha de tapeceiro e tesoura para a gente fazer o arremate. Bom, vou começar a explicar para vocês como é que é a ideia da peça, como é que vai ser a modelagem. Vai ser uma modelagem bem simples, nós vamos confeccionar primeiro um retângulo com uma jogada de ponto que eu vou ensinar para vocês, que a barra já vai sair feita conforme a gente vai confeccionando, né? Geralmente a gente faz a barra depois ou antes, então a barra já vai ser feita junto com o comprimento do cropped. Então ele vai ser um retângulo, e aí depois a gente vai trabalhar esse retângulo, a gente vai trabalhar assim, ó, a gente vai fazer a correntinha nessa largura, e vai trabalhando. Quando der essa largura aqui, a gente vai unir as partes, costurar e depois vamos subir as alças, tá? Então, aqui, a largura que eu tô utilizando aqui é a largura do meu busto, né? Que eu tirei a largura aqui, ó, do busto, onde tá essa fita aqui, ó. Tirei essa largura do busto, 78 centímetros, e de altura eu vou fazer 22 centímetros. Então, eu vou fazer que eu quero que ele fique mais ou menos nessa altura. Então, vai dar, pro meu tamanho, né, vai dar 22 centímetros. Por isso que é legal você sempre medir. Ah, Ju, eu quero fazer mais curto, só quero fazer cobrindo a parte do busto. Você vai medir quanto que você tem daqui até aqui e vai fazer aí as correntinhas de acordo com essa medida, porque ela vai ser a base pra gente trabalhar. Ah, quero fazer uma blusa. Esse modelo você também pode adaptar para uma blusa. Então, você vai tirar a medida daqui, né, da onde começa sempre a medida da altura, eu tô falando, né? A medida a gente tira aqui, ó, debaixo do braço até onde a gente quer. Ah, eu quero que fique aqui é a cintura, então eu quero que fique um pouquinho abaixo da cintura. Então, você vai tirar a medida daqui até aqui, quantos centímetros der é a sua medida inicial para trabalhar a peça, certo? A outra medida que a gente vai tirar é para fazer as alças, ou seja, vai ser daqui até lá atrás do ombro, né? Então, vai ser a medida que vai começar aqui e vai terminar lá atrás nessa mesma altura. A minha, no caso, deu 45 centímetros, mas talvez a gente vai fazer um pouco menor, porque como é o crochê, ele vai ceder, se a gente fazer exatamente nessa medida, ele vai ficar caindo a alça na hora de usar, mas a gente precisa ter a medida para a gente ter uma noção para ir trabalhando, certo? Então, para vocês entenderem, as medidas que a gente precisa é do busto. No meu caso aqui é 78 centímetros, a altura, no meu caso, eu vou fazer 22 centímetros, e a altura da alça, 45 centímetros, beleza? Bom, modelagem explicada, a gente vai começar a tecer nossa peça. Eu tirei o fio aqui do meio do novelo, ele tem esse fio tem essa tecnologia aqui, Easy Pull, que vem pregado assim na ponta, então fica fácil a gente achar a pontinha no meio do novelo. Vou pegar a nossa agulha e vou tecer uma correntinha. Ela, ó, a gente vai trabalhar, eu sempre deixo
um tanto bom, assim, pra eu poder arrematar com folga. Eu não gosto de deixar curto, porque eu gosto de fazer um arremate bem preso, sabe? Bem seguro. Então, eu começo aqui fazendo a minha correntinha, né? Introduzo a agulha aqui, giro 360 e vou fazendo a minha correntinha, ó. Sem apertar, mas também não muito frouxo, pra não ficar os buracões, né? E a gente segue tecendo aqui. Daí a gente vai fazendo a correntinha. Até a gente achar que chegou ali na altura que a gente tinha estipulado. Vou fazer mais um pouquinho. Vocês vão ouvir um barulho de máquina que estão cortando a grama no condomínio ao lado do meu. Eu moro no canto de bloco, então acaba que o barulho vem aqui, mas nada que interfira no nosso vídeo. Então, vamos medir aqui. Eu preciso de 22 centímetros. Lembra que eu falei pra vocês que seria a minha medida? Então, eu coloco aqui, ó, no 22. E estico. Ixi, acabei que fiz muito. Tá vendo? Deixa eu enquadrar aqui. Acabei que passei bastante da medida. Vou desmanchar um pouco. Ó. Então, venho de novo aqui 22. Na hora de medir, é sempre bom dar uma esticadinha, ó. Porque vê como que ele cede, mas não estica muito também, senão você vai perder muitos centímetros. Então, você vem, ó, dando uma esticadinha de leve. Ó, aqui no meu caso, eu ainda tenho que desmanchar umas 3 correntinhas, mas eu vou deixar ela, ó, tá vendo que sobram 3? Vou deixar essas pra eu começar a minha carreira, tá? Mas aí a gente já tem aí 22 centímetros. Ou qualquer coisa você pode fazer os pontos primeiro e medir, se sobrar correntinha aqui, você desmancha, não tem problema. Como eu já fiz, na verdade, ó, o meu tamanho deu aqui, né? Essas duas correntinhas que sobrou, eu vou usá-las para iniciar, então, elas vão ser meu primeiro ponto, tá? Para começar a carreira. Então, se você fez aí a sua medida certinha, suba duas correntinhas e vamos iniciar o nosso ponto. Eu vou colocar aqui, vou laçar, vou introduzir a agulha aqui nessa alcinha e vou fazer um ponto meio alto, ou seja, tô com todas as laçadas aqui, vou puxar todas juntas, certo? Mesma coisa, eu laço como se eu fosse fazer um ponto alto, ó, laço lá atrás, só que na hora que eu trago aqui, eu laço e tiro todas as alças juntas, tá? Então, assim, a gente vai trabalhando o nosso meio ponto alto, certo? Então, aqui eu vou trabalhar nessa carreira, vai ser meio ponto alto e pontos altos. Ou, perdão, ponto baixo. Deixa eu desenrolar aqui, que eu puxei. Tá meio enroladinho aqui o fio, pronto. Seguimos. E aí, outra dica. Antes da gente chegar aqui no final, você vai ter que determinar aí quantos centímetros você quer que tenha a sua barra. A minha barra, eu quero que tenha uns 5 centímetros, ó. Vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, praticamente uns 5 pontos, ó. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar de medida 5 pontos, quase 5 centímetros, dá 4 centímetros e meio, tá vendo, ó? Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, ó. Termina aqui, ó. Então, aqui fica faltando 1 centímetro. E aí, vai ser a medida da minha barra. Já vou explicar pra vocês por quê. Vamos tecendo aqui. Ó, vim tecendo aqui, olha que bonitinho que já tá. E aqui sobrou os 5 pontos. Nesses 5 últimos pontos, eu vou trabalhar ponto baixo. Então, eu vou colocar aqui na mesma alcinha que eu já vinha pegando, sempre nessa alcinha de trás. Cuidado pra não desfiar. E vou fazer o ponto baixo. Nesse caso aqui, serão 5 pontos baixos, né? 2, 3, 4, 5. Não vou fazer nessa última aqui, ó, depois eu arremato bonitinho. Então, fiz 5, certo? Agora, eu vou virar a carreira. Geralmente, a gente começa subindo uma correntinha quando vai fazer o ponto baixo, tá? Mas eu vou subir 2, pra, nesse caso, ficar um acabamento bonitinho.
Então, vou subir 2 correntinhas e vou pegar, ó, esse ponto. As 2 correntinhas equivalem ao primeiro ponto, então, a gente não precisa pegar nesse, a gente vem no próximo, ó, pegar na alcinha de trás do próximo e fazer o ponto. Então, a gente já fez aqui 2. Opa, deu uma desfiadinha. 3, 4, 5, certo? Ó, as 2 correntinhas iniciais. Agora, 1, 2, 3, espera, desfocou. 1, foco, aí. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente volta aqui, ó, pra carreira de meio ponto alto. E aí, a gente vai tecer ela sem pegar por trás, tá? Vai tecer normal, os meio pontos altos, até finalizar a carreira. Então, aqui a gente segue fazendo igual, não precisa pegar por trás, a não ser que você queira. Mas eu recomendo não pegar, porque senão, pra ficar esse efeito de barra só aqui na parte onde a gente tá fazendo os pontos baixos, tá? Então, eu vou tecer aqui até o final da carreira e já volto. Bom, fiz aqui a carreira, cheguei aqui no final, e a gente vai virar nosso trabalho, vai subir 2 correntinhas. Por que que eu não subo 3 aqui? Porque para não ficar frouxo, ficar uma correntinha sobrando, eu quero que fique essa parte aqui de cima bem finalizadinha, tá? Então, aqui, ó, como a gente subiu 2 correntinhas, pegaria aqui, esse aqui é o primeiro ponto, então não precisa, porque a gente já subiu 2 correntes, a gente vem pro próximo, tá? E aí, a gente segue fazendo meios pontos altos, tá? E aqui é a mesma coisa, é bem simples a lógica desse cropped, tá? Só trabalhar meios pontos altos aqui nessa parte, e quando chegar lá nos 5 últimos pontos, a gente fazer ponto baixíssimo, sempre pegando por trás, que daí a gente já vai conseguir o efeito de barra, tá? Então, eu vou chegar aqui no final e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, já teci aqui, cheguei aqui no final, e aí os 5 últimos pontos. Você pode sempre conferir, se você quiser, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E é onde a gente vai trabalhar o ponto baixo, pegando na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4. A última é um pouquinho mais difícil, mas tem a alcinha aqui também, ó. 5. Feito. Você vira e vai fazer a mesma coisa, vai subir 2 correntinhas e vai trabalhar só a alcinha de trás, ó. Já foi 2 pontos, 3, 4, 5. Aí, agora, você volta a tecer fazendo meio ponto alto. Opa, uma desfiada. Até o final da carreira. E é só isso que a gente vai trabalhar. Até a gente chegar até o nosso retângulo, igual eu expliquei pra vocês, ficar. A gente vai tecer ele, né? E aí, ele vai crescer pra cá, né? Vai crescer assim. E aí, quando ele chegar na nossa medida, igual eu expliquei aqui pra vocês, ó. Quando essa parte mais larga dele aqui, né? Quando você for medir, mede nessa parte. Quando ela chegar na altura, no tamanho que a gente precisa aqui, aí eu volto pra gente costurar e subir as alças, tá bom? Pronto, gente, teci aqui o retângulo que eu precisava com as minhas medidas, que ao dobrar, vai dar aqui certinho o tamanho do meu cropped. Aí, eu já, na hora que eu finalizei a carreira aqui, cortei o fio, deixei um pedaço grande pra poder costurar, já coloquei aqui na agulha, tá? Eu terminei aqui, ó, na parte de cima, mas se você terminar aqui pra baixo, não tem problema, tá? Vai ser o mesmo processo. Como a gente vai fazer? A gente vai emendar os dois lados, como não tem avesso, né, a gente costura e depois a gente vê qual lado fica melhor, ficar sendo o verso, né, e o avesso. Bom, aqui na hora de costurar, ó, a gente finalizou bem aqui rentezinho, e aí a hora que a gente coloca aqui, como é o início de carreira, ele não fica bem retinho, então a gente tem que fazer uns pontinhos aqui pra ele ficar bem alinhadinho. Então, você procura aí onde vai ficar mais, onde vai ficar mais alinhado, né, na hora que você colocar o fio. Então, venho aqui e já emendei aqui.
Aí agora, ó, eu venho aqui na próxima alça e vou vir na próxima alça do outro lado também. Deixa eu focar. Ó, vou passar aqui o fio. Quando a gente faz esses primeiros pontinhos, a gente vai ver aqui, ó, que tá vendo que ele não tá meio alinhado? Então, o que eu vou fazer? Feito isso, vou fazer o seguinte, ó. Eu venho por aqui e saio aqui, ó, com o fio, mas mantenho ali fechadinho. Vou passar com minha agulha por aqui. Ó, passei aqui. E vou sair aqui, ó. E aqui eu vou pegar essa alça aqui. E vou voltar aqui, onde a gente costurou, vou passar aqui. Dessa forma, a gente consegue deixar um pouquinho mais alinhado, ó, tá vendo? Ele ficou mais alinhadinho. E deixar bem firme esse começo. Como é emenda, vai ficar bem no meio das costas essa parte, é interessante que fique bem firmezinho. E aí, a gente volta a seguir aqui a carreira, o caminho da costura, ó. Sempre, ó, aqui uma alcinha de um lado, ó, tá vendo que aqui é a base do ponto, ó, a alcinha de um lado. E, ó, essa alcinha a gente já usou, agora é a próxima. A outra alça. Agora, o meu fio tá desse lado, então, eu saio daqui, da próxima alça, e vou encontrar aqui, ó, a próxima. Ó, essa daqui a gente já usou, então, vem pra próxima. E assim, a gente vai indo, fazendo a nossa costura. Até lá no final. Então, vou terminar de tecer aqui. Nessa parte aqui, ó, vou tecer da mesma forma, tá? Onde tá os pontos baixos, pegando aqui. E pegando também aqui a alcinha. Se você preferir, pode pegar só a alcinha de trás pra seguir fazendo o detalhe, tá? Então, vou terminar aqui a costura e já volto. Pronto, gente, costura feita, né, ó. Aqui já tá o tamanho do meu cropped. Lembrando, ó, que ele estica bastante, então, se você quer uma peça ajustada, faça um pouquinho menor que a medida, porque senão depois, na hora que veste, conforme vai usando, ele tende a ceder, tá? E aqui tá a emenda, ó, das costas, ó, aquela arrumadinha que a gente deu, deixou aqui bem alinhadinho, né, ó, embaixo também, bonitinho. E aí, você opta se você deixa ela pra fora, ou se você deixa ela pra dentro, ó, pra dentro ela fica desta forma, tá? Ó, aí, você vai escolher qual que é o lado que você prefere. Eu acho que eu vou deixar ela pra fora, porque eu acho que na hora que vestir no corpo, ela vai esticar, ó, e vai ficar um detalhe bem bonito, bem no meio das costas, ó, tá vendo? Na hora que esticar. Então, tá. Feito isso, eu uso essa linha aqui como medida, né? Então, aqui é o meio da peça, onde, ó, marquei aqui do outro lado, ó, dobrei e marquei aqui, ó, o meio da peça, certo? Depois de marcado o meio, que aqui no caso é a frente, coloquei 2 marcadores, que eu marco pra onde eu vou fazer as minhas alças. Então, eu vou fazer uma alça daqui pra cá e a outra daqui pra cá. Qual que foi o meu parâmetro? Pra eu chegar nessa medida. Aonde eu quero que fique a alça. Eu não quero que ela fique muito aqui perto do pescoço, né? Não muito próximo ao pescoço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no nosso bonequinho. Eu não quero que a alça fique muito aqui próximo ao pescoço, mas também não quero que ela fique muito próximo ao ombro. Eu quero que ela fique bem no meinho aqui. Então, eu fiz esse parâmetro, ó. Ela vai estar aqui e aqui, tá? Então, coloquei no meio aqui. Aqui, ó, tem 5 carreiras de espaço, né? Entre um marcador e o outro, e mesma coisa aqui, pra gente ter a mesma medida, certo? Então, eu vou fazer uma alça aqui com vocês. E a outra, depois eu faço pra finalizar. Então, aqui, ó, eu vou fazer minha alça daqui pra cá, tá? Lembrando que esse espaço aqui entre esse marcador e esse é onde vai ficar o pescoço. Então, vou pegar aqui meu fio, a ponta do meu fio. Vou tirar esse marcador e vou introduzir a agulha aqui onde ele estava. Vou pegar a ponta da linha,
Vou deixar compridinho. Eu vou laçar aqui, ó. Aqui. E aí, com os dois cabos juntos, eu prendo ele aqui. E já separo o fio mais longo, o fio mais curto, né? Já vou crochetar em cima dele e deixo e pego um mais longo pra gente tecer. Então, eu já fiz uma correntinha, eu vou fazer outra. E aqui eu vou fazer uma base de 5 pontos, tá? Ó, fiz uma aqui, aí você vai vendo onde que você consegue encaixar. Pra ele não ficar muito longe, mas também não ficar muito amontoado, tá? Deu uma desfiada aqui no fio. 2... 3, 4 e 5. Aqui, eu vou usar 5 pontos, igual a gente usou aqui embaixo, ó, eu usei 5 pontos. Inclusive, se você quiser fazer a barra, tá vendo que esse fica um efeitozinho de barra, né? Se você quiser fazer a barra um pouco mais larga, você aumenta a quantidade de pontos, tá? Aí, como eu quero fazer do mesmo tamanho, eu vou fazer com 5 pontos. E aí, a gente vai trabalhar da mesma forma, só que só fazendo os pontos baixos. Vou virar aqui. Esse aqui é o fio que a gente tá... Ai, por que esse fio tá aqui? Cadê? Não, deu uma desfiada aqui, alguma coisa. Deixa eu ver. Ó, foi o próprio fio que torceu. Eu não tiro essas partes do vídeo pra vocês verem que essas coisas acontecem e o crochê nos dá esse benefício de desmanchar, voltar e arrumar, né? Por isso que eu gosto muito do crochê. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui atrás tá certinho, beleza. Então, agora a gente vira, vai subir 2 correntinhas e vai prender na alcinha de trás. Já foram 2, né, com a alcinha, com a corrente inicial. 3, 4 e 5. Vira o trabalho. De novo, 2 correntinhas. Esse primeiro não faz, porque equivale às 2 correntinhas, vai pro próximo, pegando na alcinha de trás. 3, 4, 5. E aí, a gente vai começar a ter ali o efeito do início, né, da barra, ó. E a gente vai ser só isso. Aí, a gente vai tecendo. Sempre pegando na alcinha de trás, cuidado para não desfiar o fio. Para não fazer muito apertado e também não muito frouxo. E assim a gente vai seguindo. Ó, tá vendo o efeito caneladinho que ele tá dando? Esse efeito que a gente quer aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui na medida que eu tenho. Lembrando, ó, que você mede esticando, ó, porque aqui, ó, ele aqui encolhidinho, ele tá aqui com uma medida, ó, de 4 centímetros, tá vendo? Se a gente esticar ele, ó, estiquei. Ele já vai aqui, ó, pra, ó, 5 centímetros. Se eu puxar mais, já vai pra 6. Então, sempre se atente, porque o acrílico, ele cede, né? Então, ele não fica bem ajustado. Então, a gente sempre tem que medir esticando, se a gente quer que essa parte fique bem ajustadinha no corpo, tá? Então, vou fazer aqui as alças. Aqui a gente vai tecer até ficar na altura que a gente precisa. Vou fazer as duas e volto pra fazer a costura junto com vocês, tá bom? Bom, gente, ó, fiz aqui as alças, ó. Fiz exatamente a mesma quantidade de carreira dos dois lados, tá? Fui contando pra elas ficarem certinhas, ó, virar assim pra vocês verem. E aí, tá finalizada. Lembrando que a partir da medida que você tem da alça, meça ela com a fita sempre esticando, ó. Porque olha o tanto que ela cede, olha quanto que ela cresce, tá? Porque se na hora que vestir no corpo, se ela ficar muito frouxa, ela vai ficar caindo pro lado, não é legal.
tá? Então, feito isso, aí agora a gente deixa aqui bem alinhadinho, ó, bem o meio, com o meio lá de trás, ó, que é a nossa costura, certinho, pra gente saber, a hora que virar aqui, ó, onde a gente vai costurar. Ó, alinha certinho. Pra gente saber aqui certinho, ó, onde a gente vai vir e costurar a peça, pra ela ficar certinha, tá? Se você quiser também, você pode cruzar, ó, que fica um efeito diferente na hora de costurar, mas aí eu recomendo que você faça um pouquinho maior a alça para ela poder ficar confortável, tá? Se ficar muito justo, esse X nas costas pode machucar. Mas eu vou dobrar assim, vou costurar retinho. Então, vou alinhar aqui certinho a peça. E aí, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, que eu cortei, terminei a carreira e eu deixei um fio compridinho, justamente para poder fazer essa costura. Ó, o Urbano dá uma desfiadinha, então tem que ter um cuidado aqui com ele. Pronto. E agora eu vou costurar, ó. Eu vou costurar da seguinte forma. Vou virar aqui assim. Ó, eu vou costurar daqui até aqui. Então, eu vou fazer isto aqui. Vou vir com a agulha aqui, ó. Deixa eu medir de novo. Aqui. Tá. Então, eu vou vir fazer assim, ó, como se eu tivesse com o trabalho dobrado, porque é como se eu estivesse costurando pelo avesso. Então, vem aqui na cabecinha do ponto e vamos costurar aqui a nossa alça. Mesmo esquema que a gente fez para costurar as costas, ó. Tô com o fio aqui desse lado, venho com ele por aqui. E já saio aqui, ó, pegando a alcinha aqui. Venho. Aí, tô com o fio desse lado, eu vou por ele, ó. Bem simplesinho, já foi 3 pontos. Agora, o quarto. E o último, que é a correntinha. Aí, você tem que ter um cuidadinho pra ele ficar com acabamento bonitinho. Ó. Alça costurada. Aí, aqui, ó, eu vou dar mais uma pregadinha aqui, que é o finalzinho, ó. Ele sempre fica meio tortinho. Você pode dar mais uma voltinha aqui. Certo? Então, vou costurar aqui o outro lado do mesmo jeito. Vou esconder essas pontas e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Prontinho, gente, cropped finalizado. Olha que fofura que ele ficou. Vou colocar assim de lateral pra vocês verem. Ó, bonitinho. Ele é um modelo super simples, porque a outra parte do conjunto que eu vou fazer com ele vai ser mais elaborado, então não podia ser um top com muito detalhe. E aí, é uma dica legal que aí você pode adaptar, transformar ele em blusa, né? É só descer mais ele, fica top, o nosso top. E aí, você também pode, uma peça bem fashionista, bem blogueira, assim. Então, você pode fazer sobreposição, porque ele é um artigo mais grosso, né? Um top mais grosso, justamente para poder fazer essa brincadeira no look. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para mais detalhes, me sigam lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. Só procurar lá, Juliana Crochê. Eu sempre tô dando dica de moda, né? Tô sempre trazendo essas tendências pra vocês. E é isso. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Sobrou tudo isso do outro rolo, tá? Quase que não precisava, mas aí precisei usar um pouquinho, então tem bastante aqui ainda. E aí, esse foi o rendimento do nosso cropped, do nosso top. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar a curtida, né, o comentário, que é muito importante para mim, para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês. E é isso, gente. Um grande beijo. Tchau!